Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Rafael. Rafael Lorenzetti, né? Rafa, Lorenzetti, é. Lorenzetti. Lorenzetti, Lorenzetti. com C. O É. Lorenzetti, ele é meu mentorado, recém-mentorado, e eu tive uma iniciativa muito bacana dentro da mentoria, que é convidar alguns profissionais de diferentes seguradoras para eu poder ajudar com a minha expertise sobre a elaboração de planejamento, com foco em realmente entregar a proteção familiar. Então, de fato, eu não sei qual é o estudo de caso que ele vai trazer aqui para mim. Eu espero realmente poder atender a expectativa sua, viu, Rafael? E de todos que vão assistir essa aula no replay. Lembrando que para quem está vendo esse material no gravado, ele vai ficar disponível só por alguns dias e somente os meus mentorados terão acesso mais tempo, né, dentro da nossa comunidade. Mas vamos lá, Rafael. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse hoje da sua atividade, hoje como que você se sente sendo corretor de seguro e trouxesse esse estudo de caso para que a gente possa aí ter esses 45 minutos de muita entrega para você, que seja realmente muito valioso para você, tá bom? Certo. Ah, Então, eu sou de Salvador, né? Sou casado. Minha esposa Moema, estamos juntos há 12 anos. Nós não temos filhos, temos dois cachorros, um Golden e um Labrador. Eu estou na atividade, na verdade, eu comecei com uma franquia de uma corretora, com um amigo. Ele já tinha a franquia e me chamou. E depois eles brigaram lá, ele saiu e eu peguei uma franquia para mim sozinho. Já tinha Uhum. interesse na metade do período do contrato de 5 anos em trabalhar com seguro de vida, mas eu vi que lá não ia dar muito certo, não tinha especialistas e, enfim, acabei adiando isso, né, até o final do contrato. Eu não iria conseguir quebrar o contrato mesmo sem pagar multa, enfim. E aí terminou o contrato, encerrei, falei com a Michelle, que é minha amiga, que já estava na área, e aí resolvemos começar esse trabalho focado mais em seguro de vida. E estou deixando de lado, já desde o ano passado, que eu estou deixando de lado outros ramos, e comecei agora, recentemente, a focar no seguro de vida, e quero continuar aí para sempre. Legal. Quando você falar começou agora, me fala quanto tempo você está em campo, atuando na área de seguro de vida. E me diga também quem são mais os clientes que você está abordando, quem é o público que você está abordando. Então, essa é a segunda coisa. E se você atua de forma exclusiva de uma seguradora, ou se você hoje analisa o cliente e tem possibilidades de ofertar outros tipos de seguro, outros tipos de seguro não, outras seguradoras. Se você trabalha com uma só ou mais de uma. Certo. Hoje eu tô abordando mais as pessoas mais próximas, né? Aquele público inicial, que algumas seguradoras chamam de X, né? São amigos casados, com filhos, né? E estou querendo trabalhar um público que são amigos de meu sogro, que estão aqui perto da gente, né? A gente está hoje em 1º de Maio, no Paraná, e tem alguns amigos dele aqui na faixa de 58 a 65 anos. São pessoas que já têm um patrimônio maior, em torno de 5 a 15 milhões entre imobilizado e líquido, geralmente empresários, né, aqui Uhum. da região de Londrina, sudeste de São Paulo também. E esse perfil que eu quero trabalhar enquanto a gente está aqui. Bacana, bacana. Muito legal, porque tem bastante mercado, né? Quando você hoje se torna um especialista em atender pessoas mais maduras, além de você ter as condições de plantar uma construção de uma sucessão patrimonial, principalmente com clientes empresários, você tem aí completamente uma oportunidade muito grande de você atender os Uhum. filhos, porque Sim. certamente um cara de 56 anos, ou ele é avô, ou ele está prestes para ser avô. A maioria deles já tem filhos bem-sucedidos também, né, concursados públicos federais aí em cargos altos ou empresários também.
né? Uhum. Então já é uma porta que a maioria não mora aqui, né? Uhum. Então já é Bacana. uma porta aberta para isso também. Me diz uma coisa, eu não sei se a gente vai conseguir focar no tema dessa aula, que seria como construir a, a construção, né, da necessidade desse cliente em apresentar o produto, mas eu gostaria de fazer uma pergunta bem simples para você, mas eu quero que você me dê o feedback. A sua maior dificuldade, como você está começando no ramo, é você chegar nesse público, abordar esse público, ou a sua maior dificuldade não é abordar, mas em si levar o fechamento? Isso, a principal é para o fechamento, né? Levar o Maravilha, plano para eles. A maravilha, abordagem é tranquilo. maravilha. Então, perfeito. Então, a gente vai manter aí o tema da nossa mentoria aqui, para realmente eu te mostrar estratégias de como você levar plano atraentes. Então, assim, Uhum. a primeira coisa que eu pensaria eu em campo calçando os seus sapatos. Ou seja, amigos do seu sogro, uma pessoa que te admira, uma pessoa que está te ajudando, né, Uhum. em abrir esse mercado. Então, você falou aqui para mim que você está começando na área de seguros, então, assim, a primeira coisa que eu faria, e eu acredito que isso você já deve ter feito com a Michelle, é estudar muito sobre os seguros vitalícios ou seguros que não questionam a saúde. Porque Uhum. um cara de 56 anos, o que ele menos quer na vida é criar problemas. Ele quer solução, certo? Porque geralmente é Sim. aquela pessoa mais prática, aquela pessoa mais madura, aquela pessoa que quer realmente solução para a vida dele, Não tem tá? mais tempo a perder, né? Não tem mais tempo a perder com conversa fiada, Uhum. entendeu? Então, diferente de um cara que está iniciando a jornada, um empresário que está empreendendo, é diferente. Então, a Uhum. primeira coisa que eu faria, e não tem como eu falar de estrutura de fechamento, Rafael, sem eu falar da sua percepção da abordagem, é você identificar quais são os 5 medos de um empresário. E quando você fala dos 5 medos, não é você cavar medo no empresário, amigo do seu sogro. É você, de forma genérica, entender quais são os medos dos empresários que atuam no nicho que você quer entrar. Então, vamos imaginar, fala para mim um estudo de caso aí, um empresário, 56 anos, ele atua em qual nicho? Ele é a parte de agro, né? Ele tem uma empresa que fornece insumos agrícolas. Tá, do agronegócio. Quais Sim. são Quais são as preocupações desse empresário, na sua opinião? Olha, manter a empresa lucrativa, né? Independente do cenário, né? Reduzir a questão tributária ao máximo possível. Uhum. Ah, preocupações com questões trabalhistas também, né? Eles têm muitos funcionários. O que O que mais? mais que você acha? Hum, Você acha que eles têm uma preocupação com os herdeiros? sim, Por sim. exemplo, com as esposas que, enfim, vamos imaginar que um empresário desse tenha 4 filhos. Geralmente eles têm, né, bastante filho, mais de 2. Uhum. Sim, sim. É difícil o empresário do agronegócio ter um filho só, né? Uhum. Sim. Você acha que existe uma preocupação, uma crença dele de que um dos filhos pode casar com alguém que possa dilapidar o patrimônio por conta de uma estrutura familiar mesmo? Sim, sim. Tá, É um receio também. tá. Você acha que esse tipo de empresário ele tem uma preocupação se os filhos vão ter a mesma competência de, de gerir o negócio dele como ele mesmo gere? Uhum. Com certeza.
por que eu estou falando isso? Pelas características dos pensamentos sabotadores, que é algo que a gente vai tratar semana que vem, e é o que eu falo muito na mentoria. Um empresário do agronegócio, eu não tenho dúvida nenhuma que esse cara tem um pensamento sabotador controlador. E é a partir daí que você vai começar o seu fechamento. Falando com uma pessoa controladora. Porque ele tem, se bobear, a fazenda dele, e os filhos moram tudo na mesma fazenda, se bobear, ou no mesmo bairro. Ele controlar tudo muito de perto. Ele gosta de fazer todas as reuniões, ele gosta de participar de tudo, todas as movimentações da gestão dele, do negócio dele, então ele é um cara controlador. E aí, quando você mostra para ele que criar uma estratégia, que você tem condições de lapidar um instrumento onde ele tem condições de ter o controle da perpetuação do negócio dele, você vai atrair esse cliente. E aí é o que eu sempre falo na mentoria, Rafa. Nunca comece uma estrutura de fechamento, ou seja, nunca comece a apresentar produto sem antes esclarecer de uma maneira sucinta, pode ser um papel sulfite, pode ser com a sua própria letra, as considerações importantes para aquele cliente controlador se atrair pelo seu produto, pelo seu serviço. Então, como é que eu faria isso? Senhor João, hoje você construiu um legado. Você me falou que dos seus 4 filhos, 2 filhos estão extremamente engajados na sua empresa, nos seus projetos. Os outros 2 estão mais ou menos. Quais são as considerações importantes que eu percebi na nossa conversa semana passada? Todo empresário como você, inclusive eu tenho empresário do agronegócio, que eu cuido do planejamento, tem a preocupação na continuidade dessa empresa. Quais são as alternativas que você e os seus filhos criaram para gerar liquidez, dinheiro, para ter essa segurança, esse controle de gerar a continuidade desse projeto? Se algum problema no sentido tributos com os funcionários, onde gere um grande problema de você ter que descapitalizar uma grana muito grande para você resolver, por exemplo, problemas trabalhistas, problemas tributários, as mudanças do nosso governo, porque o agronegócio ele tem uma participação significativa do PIB brasileiro. Você tem alguma alternativa? Porque eu encontrei alternativa para te trazer essa segurança e esse controle. E aí, seu João, por que eu estou falando de controle? Porque mesmo você tendo uma holding, você não está 100% protegido dependendo da estratégia e como você construiu essa holding. Você sabia disso, João? Aí ele fala, não, quem cuida disso é meu filho. Então, vamos fazer o seguinte, para que essa reunião eu consiga levar para um outro nível e que eu possa entregar soluções para os problemas que vocês têm, você me permite falar com seu filho? Por que isso? Já a recomendação, né? E quando você entrega a solução para ele, mostra para ele que ele tem alguns pontos que ele pode ser, que podem ser ali ajustados, e cria a curiosidade, e com uma forma estratégica você se conecta com o pensamento sabotador dele, então você está respeitando a crença dele,
você precisa chegar no filho, que é o braço direito dele. Por quê? Porque você evita o vou pensar, ou eu vou fazer conta, ou eu vou conversar com meu filho, ou eu vou conversar com meu contador. Porque certamente o filho, que deve ter aí os seus 38 anos, 35 anos, ele deve estar mais ligado às tendências. Ele deve ser um cara mais aberto para te ouvir. Então, a minha estratégia seria criar rapport com esse cliente. Eu não faria o fechamento sem eu ter conhecido o filho, que é o braço direito dele. Imagina você, quantos anos você tem? 38. 38. Imagina que o seu pai tem 60 anos de idade e é um cara do agronegócio. E você, com 38 anos de idade, vai fazer a sucessão da empresa. Você já está, inclusive, se preparando para tudo isso. Você acha que o seu pai, com 60 anos de idade, ele teria abertura com profundidade para tratar esse assunto sem você? Não. Seria o E que qual que é seria. o erro que eu percebo de alguns corretores de seguros de vida? Eles, eu não sei se é o seu caso, tá, Rafael? Eles estão preocupados, e obviamente que é o seu papel, de proteger, cara, de fazer a venda, de fazer ele assinar a proposta. Só que esse cara de 56 anos, ele vai pensar, eu controlei a minha vida até agora e não tive nenhum problema. Não vai ser agora que vai acontecer uma merda. Só que o cara de 38 anos, que seria você, ele vai estar ligado às merdas que podem acontecer. Porque, com certeza, em algum momento, ele com 38 anos de idade, ele fala, cara, na hora que meu pai morrer, isso aqui vai dar um pepino dos bons. Uhum. Com certeza. Você entendeu? Uhum. Então, a minha estratégia, presta atenção, a minha estratégia com esse mercado que você está criando, eu pediria para o seu sogro 12 amigos. Eu tenho uma coisa com os 12, você sabe, né? Sim. Mas 12 amigos. E eu falaria para o seu sogro, falar, não é que você vai mostrar da seguradora, nada. Olha, o meu genro é um cara de confiança, inclusive ele é casado com minha filha, ele desenvolve uma coisa muito bacana para quem é empresário do agronegócio, e eu sugiro que você converse com ele uns 15 minutos. Eu posso pedir para ele te ligar? E aí você vai de mão vazia. E você vai ter essa conversa com esse cara. Com quem você vai abordar, levantar as necessidades, mostrar as considerações importantes, levar o plano de seguro resgatável. A MetLife tem um seguro vitalício sem resgate? A Magno. Tem. Tem? Vitalício sem resgate? Tem. Tem, né? Então, eu acredito que esse é um seguro bem atrativo para esse público, tá? Porque, por exemplo, na seguradora que eu atuava não tinha. E isso faz com que o seguro fique mais oneroso. Um seguro vitalício sem resgate para um cara desse é uma ferramenta extraordinária, tá? Então, eu levaria as duas coisas, inclusive. O seguro comprado e o seguro comprado sem resgate. É que o alugado é aquele que não é vitalício, sim. né? Uhum. Sim, Então, sim. eu faria assim, eu levaria um seguro comprado com a possibilidade dele devolver e eu pagar praticamente o que ele pagou, Uhum. que é aquilo que a gente desenha dentro da mentoria. Assim, olha, João, você vai ter duas opções aqui de adquirir todas essas soluções, resolver todos esses problemas que eu relacionei para você. Você tem a proposta mais em conta, que, na minha opinião, eu acredito que seja mais vantajoso para você, mas para você que controla muito bem a sua empresa, você que vai decidir.
Por que esse produto aqui, esse instrumento, eu acho interessante? Porque você paga menos, eu congelo a sua idade e eu garanto até os seus 100 anos de idade que se te acontecer algo, você não vai ser um problema para sua família. E nem você vai dilapidar o seu patrimônio. E a outra ferramenta, na minha opinião, é o melhor instrumento que existe no mundo, porque daqui 10 anos, ou seja, senhor João, quando você tiver 67 anos de idade, você deixou tudo resolvido, você não se preocupa mais com que que eu mostrei aqui para você, eu recompro esse instrumento. E você só vai, por conta da idade, ele vai ter um deságio. Aí você apresenta isso. Mas isso, senhor João, você não precisa decidir agora. Primeiro eu quero entender com seu filho se vocês precisam dessa ferramenta. E aí eu trato o valor, enfim, mostro tudo para ele. Porque eu não quero aqui te vender nada, eu vim aqui te conhecer. Afinal de contas, meu sogro me falou tão bem de você. E nessa conversa, você vai criando a admiração, a confiança, a conexão, e você vai tendo condições de escalar o seu atendimento, dele apresentar outras pessoas que o seu sogro não te apresentou. Excelente. Tá fazendo sentido, Rafael? Eu estou Sim, falando... totalmente, Tá, não. Excelente. tá. Então, porque o mais importante nesse mercado de empresários mais maduros, que não tomam decisões precipitadas, é você ganhar confiança. É ele perceber que você está ali para realmente resolver os problemas da família dele. E quem construiu esse patrimônio sozinho há muito tempo é mais desconfiado por natureza, né? Exatamente. E aí, o que eu faria? Eu usaria exemplos, não dele. Não, eu não falei assim, mas, ô João, mas e se você morrer, como fica? Não, eu tragaria exemplos similares ao perfil dele, à estrutura familiar dele, em terceira pessoa. A venda do seguro, seja um seguro de alta renda ou baixa, você não precisa matar o cara. É só fazer o cara pensar e se ver naquele cenário. Você sabe, a gente falou inclusive ontem sobre história, né, saber contar Storytelling. história, Uhum. e eu tenho certeza que você tem essa habilidade, Sim, né? sim. Que inclusive eu achei bem interessante quando você falou isso. Porque a venda do seguro, ela nada mais é que uma contação de história de amor. Uhum. Com certeza. E esse amor pode ser a empresa dele, e que está tudo bem, que pode ser um desejo que ele tem em entregar uma solução para o neto dele, que pode ser que esteja dentro da barriga da nora dele. Então, essa contação de história dá para ser uma contação de história linda em terceira pessoa, e você vai fazer o seu cliente ter percepção de você, lembrar de você e abrir caminhos, Rafael, para que você possa falar com um homem de confiança dele, que pode ser o filho, que pode ser o contador, que pode ser o advogado, que pode ser a filha, entendeu? Entendi, perfeito. Tá? Como a gente tem mais alguns minutinhos, vamos pensar em algum outro estudo de caso ou alguma outra coisa que eu possa te servir aqui para que a gente se conecte a produto. Aqui eu falei para você que o que eu levaria para esse empresário. Mas, por exemplo, você não deve só atender empresários e pessoas de alto padrão. Quem que você atendeu ontem, por exemplo, ou essa semana? Eu estou até com uma situação, mas que eu estou falando com Michelle, a gente está vendo como resolve aqui, com uma amiga que é defensora pública e está tendo, por causa da reforma da Previdência, eles estão tendo umas mudanças de como vai ficar, né, a situação deles mais para frente, para afastamento, por doença, invalidez, enfim. E, inclusive, teve uma situação que eu vou
já usar com os colegas dela, né? Que ela me contou, que é uma defensora que ela teve um problema na mão e ela não consegue se afastar, porque se ela se afastar, o salário dela vai para R$ 4.000. E ela não tem a Isso é menor muito condição de comum. viver com isso. E ela tá ficando, ela vai trabalhar, aí fica um tempo, aí fica um tempo fora, falta, mas não deixa chegar o período de se afastar, porque ela não pode se afastar. E aí morrendo de dor, enfim. Então a gente vai, tô falando com a Michelle para a gente ir forte para cima desse pessoal. Os mais novos, principalmente, também, que já entraram com essa diferença, que não vão receber o valor total, né, de aposentadoria, e também a nova forma que eles estão migrando agora, que eles também não recebem integral. Vai ter uma parte do governo sobre o teto e eles têm que fazer uma complementar. Então, eles vão Uhum, precisar muito de seguro, muito de DIT, né? uhum. Rafa, E o que que eu faria no seu lugar com essa oportunidade de negócio, tá? Obviamente que um defensor público, que um funcionário público, eles têm mais garantias que eu e que você, uhum, né? Eles têm algumas garantias e que está sim, tudo bem. Mas, mais uma vez, a questão da contação de história. Quais são as preocupações que essa senhora tem? Mesmo a senhora tendo a garantia de 4.000 e poucos reais, senhora Joana, me diz uma coisa, é maravilhoso ter essa garantia, que é muito melhor que a garantia que eu tenho. Mas me diz uma coisa, você consegue ter dignidade com essa garantia? não, de jeito nenhum. Só pra você E o ter meu ideia, trabalho é o líquido que exatamente ela isso. recebe é 20.000. É. E aí cai para E aí, 4. fora isso, hoje a senhora acredita que essa garantia será vitalícia depois de tantas reformas? Que aí você vai entendendo, ao invés de você quebrar objeções, você vai entendendo quais são as crenças dela. Eu estou te perguntando isso, dona Joana, porque eu atendo muitos clientes. E a maioria dos clientes de funcionário público até estão pensando em se tornarem empreendedores. Eu até tenho amigos que moram fora do Brasil, deixaram essa garantia justamente porque não é garantia, é um conforto. E estão começando a vir. Isso é uma verdade, tá? Eu tenho, inclusive, uma Sim, amiga aqui, sim. que estão começando a vida do zero. Então, essa amiga que eu estou falando também, ela pretende ter um negócio dela. Você está vendo? Eu nem sabia disso, É. né? Porque a gente está entendendo o que, que a pessoa pensa. É só você se colocar no lugar. Agora, se a crença dessa pessoa é realmente que vai morrer ali, que está tudo bem, aquele conforto dela, que está tudo bem do jeito que está, é melhor você se aprofundar na conexão com ela e ela te apresentar os irmãos, os Hum, primos, os amigos, e não ficar matando e aleijando e adoecendo e, enfim. hum, Por isso que é muito importante, Rafael, a gente ter a gentileza com o ser humano. Pensa bem, ela dispôs um horário na agenda dela para te receber. Certamente ela não foi grossa com você. E por que, que você vai ficar matando e alejando? Não, tenta entender quais são os medos dela. E ao invés de você apontar o medo e deixar ela mais no pavor, conte uma história. Ela vai se ver naquela história. sim, sim. E principalmente esse caso, né, que eu falei, que é próximo de boa parte ali, eles se conhecem, né? Uhum. Então, Então, eu assim, acho que se é ficou uma mais latente esse pessoa-chave, medo. exatamente. Se é uma pessoa-chave, igual uma outra história que eu posso te contar. Eu tinha um cliente lá de São Paulo, que ele era juiz. E
E quando eu fiz exatamente isso, ele me falou, Marcelo, o meu maior medo porque de formação eu sou dentista, perdão, ele era promotor. Ele era promotor. E o meu custo de vida, ele é 5 vezes mais alto do que a minha garantia. Então, de fato, eu nunca parei para pensar nisso. Nem E a sabia que existia um maioria só seguro. para quando acontece, né? E aí, como que você consegue ser gentil? É colocando ele na cruz e pregando? Não. É fazer ele se ver numa história da realidade dele. Olha que interessante. O porquê que as novelas têm tanta audiência? Porque é uma contação de história que as pessoas se conectam, almeja ter aquela, se identifica com aquela dor daquela personagem, se identifica com aquele desejo daquela personagem. Sim. Com os sonhos de um, as realizações de outro. Exatamente, Rafa. Então, eu não sei se a gente conseguiu aqui, nesses 2 exemplos, te falar sobre produto, mas o que eu levaria de produto? Eu nunca falaria de portfólio. Ah, eu tenho esse produto assim que resolve isso. Não. Eu sempre concluiria a minha conversa com o meu cliente falando: eu resolvo muitos problemas dos meus clientes. E eu identifiquei aqui que você tem uma preocupação. E eu vou te trazer a solução para isso. E aí, dentro do back-off, você fala, cara, eu sendo a Joana, eu sendo o João, o que de fato vai calçar essa família? E aí, como que eu faço o cálculo? Que é uma coisa bem interessante. Existe uma coisa que, inclusive, eu aprendi lá na Prudential. Existe um mundo ideal e um mundo real. Hoje, eu tenho um seguro que eu considero que é um mundo ideal para mim. Mas quando eu comprei a minha primeira pólice, ela foi um mundo real. O que podia pagar no Certo? momento, né? Exatamente. Então assim, é mostrar para o cliente o diagnóstico e o porquê que você está sugerindo aquele mundo ideal. Mas olha, senhor cliente, nesse momento, considerando inclusive todas as suas mudanças, é impossível você sobreviver sem essa realidade aqui. Por isso. E essa realidade você pode fazer de 2 maneiras. Talvez 3, se você que vai decidir. Da maneira alugada, da maneira comprada, ou a gente pode fazer um mix, que isso funciona muito bem. Tá? Ficou claro, Rafa? Ficou perfeito, mano. Muito bom. O que mais aqui? E aí eu faria exatamente aquilo que eu falei em aulas passadas. Eu usaria a planilha. Não dá para você entregar valor para o filho do João ou para a Joana. Não dá para você identificar quais são as preocupações, os medos, a qualidade daquele cliente, se você não foi capaz de preencher uma planilha básica de planejamento financeiro. E aí, É a minha oferecendo verdade. esse mundo real, eu já faria como você fez na aula com o Rafael Bom Tempo, né? Vou fazer o planejamento para que daqui a um tempo ele possa ir para o mundo ideal. Exatamente. E aí você pode até alinhar esse compromisso. Joana, eu vou te ajudar a chegar no mundo ideal. Primeiro eu vou provar sua saúde. Eu quero te entregar essa realidade, porque hoje você não tem. E aí, daqui 12 meses, antes do seu aniversário, ou daqui 18 meses, eu vou estar aqui para te servir novamente. A cliente vai entender que você está fazendo um acompanhamento com ela.
e por trás disso você está construindo a sua renda vitalícia. Entendeu, Perfeito. Rafa? Sim, perfeito. E mesmo você sendo desse tamanho, porque eu imagino que você deve ser grande, 1,92. você, ah, você consegue ser gentil. Você não precisa ser ogro, Uhum. tá? Porque eu sei que alguns treinamentos, ou até mesmo falar de seguro de vida, a gente quebra um pouco a empatia. Fala a É. verdade. Culturalmente aqui é difícil, né? As pessoas não querem falar. Estão um pouco mais abertas hoje por causa da pandemia, né? Vendo pessoas próximas adoecerem, morrerem, ficarem com sequelas, enfim. Deu uma Não, mas melhorada olha, nesse sentido. mas Rafa, eu vou te falar uma coisa, isso não é só no Brasil. É porque eu percebo que os brasileiros eles são muito mais calorosos e emotivos. Hum. E aqui no Canadá eu percebo que as pessoas são mais frias. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, a estrutura de segurança, a questão de morte aqui é completamente diferente no Brasil. O que eu descobri? Que, veja bem, olha isso. Se eu me internar aqui, ficar internada aqui, o meu marido, ele não tem direito de ter acesso ao meu prontuário. Ele não tem acesso a saber o meu estado de saúde. Você Caramba, acredita? É verdade. caramba. Se eu morrer aqui, eu e meu irmão, eu e meu marido, o ministro, se eu não tenho uma espécie de testamento, que é o que eu fiz, eu tive que pagar, inclusive, para fazer isso, Hum. mesmo que a minha cunhada, minha irmã, minha mãe, meu sogro venha para cá, é um perereco para conseguir a guarda do meu filho. Você acredita? Por Caramba. quê? Tem várias regras. Então, aí eu precisei fazer uma espécie de testamento registrado, contratei uma advogada internacional, porque é assim. Então, mas eu sabia disso? Não, eu adoraria que alguém tivesse me falado disso. Eu fui descobrir porque eu fiquei cavando, porque eu tenho maior medo que me aconteça alguma coisa. Uhum. Mas as pessoas não procuram essas soluções. E o papel do corretor de seguro é entregar o diagnóstico. Entendeu? Uhum. Então, Entendi. assim, eu gostei muito da nossa conversa, acho que foi muito produtivo. Nossa, Para demais. quem for assistir no replay, deixa aí os comentários do que vocês gostaram desse bate-papo com o Rafael. Rafael representa a Mão Geral. Qual que é o seu arroba, Rafael, do Instagram? É Rafael B de bola Lorenzetti. B de bola, Lorenzetti, né? Lorenzetti. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o produto da MAG, se vocês quiserem parceria, enfim, fazer roleplay com ele, joint work, eu tenho certeza que ele vai estar aí super aberto a criar esse tipo de network com vocês, tá bom? Rafa, obrigada pelo seu tempo. Com Tentei fazer certeza. aqui o meu melhor para que realmente esse seu momento comigo fosse produtivo. E conte comigo, tá bom? Valeu, mas obrigado, foi produtivo demais. Nossa, adorei. E assim que tiver disponível, eu vou rever e fazer mais anotações aqui. Foi muito bom. Obrigadão. Imagina, sucesso, tá? Manda um beijão para Moema. Fica com Deus. Valeu.